Gente, essa semana, na quinta-feira, nós fizemos aqui o Happy Day, né? Aqui recebemos as pessoas que estão chegando na nossa comunidade, vieram várias pessoas, tivemos um tempo tão especial. Queria agradecer você que esteve com a gente. Mês que vem nós vamos ter um outro, você que está chegando e perdeu, né? Aqueles que vão chegar ainda nesse mês na nossa comunidade, nós vamos ter o prazer de receber você, porque para nós todo mundo tem um nome, um rosto, uma história, e a gente quer muito conhecer você e também, né, compartilhar das bênçãos contigo. Então, foi uma noite muito especial para a gente, um ambiente. Quando terminamos, várias pessoas, pastor, tem que fazer isso todo mês. Falei, não, isso já está no nosso coração, nós vamos fazer alguns meses aí, vamos recebendo as pessoas com muito carinho, né? Então fico feliz que você como igreja que tem orado por nós. Uma verdade que nós temos estudado nesse mês de agosto, irmãos, é que nós somos muito, muito abençoados por Deus, e que nós somos abençoados para abençoar. Amém, meus irmãos? Você pode dizer um amém bem forte? Amém? Nós somos abençoados para abençoar. Amém? Abençoados para abençoar. Foi assim que Deus disse para Abraão lá em Gênesis 12, eu vou abençoar você, você vai ser uma bênção para todas as nações da terra. E nós somos filhos de Abraão pela fé, conforme diz Gálatas capítulo 3, todos nós somos filhos de Abraão, nós somos herdeiros da mesma promessa, nós fomos abençoados em Cristo, conforme Efésios 1, verso 3, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, uma linguagem maravilhosa que Paulo escreve, como aquele que contemplou os céus e a glória de Deus. Nós podemos ter dimensão de tudo que isso representa para nós somos muito abençoados. Um cristão é alguém abençoado, irmão. Um cristão não é alguém amaldiçoado, um cristão não é alguém que vive no passado, um cristão não é alguém escravo do pecado, um cristão não determina a sua vida pela cultura de um mundo caído, não, um cristão é alguém abençoado. Nós chamamos aqui comunidade Shalom, e sabe o que é Shalom? Shalom é a palavra em hebraico que significa paz, mas é muito mais do que isso. Shalom significa plena realização, a satisfação, a harmonia profunda do teu coração com o coração de Deus, de tal forma que você vive a Shalom de Deus na sua vida, a paz de Deus. Eu não sei se você viu no nosso Instagram, se você ainda não entrou no nosso Instagram da igreja, lá curte o Instagram da igreja, acompanha, mas algumas semanas nós colocamos uma foto da fachada e tinha lá uma pessoa, uma irmã, que hoje já está bem envolvida conosco, ela diz assim, eu passei aí, e eu senti que eu deveria entrar nessa igreja quando eu vi a palavra Shalom, né? A palavra Shalom foi decisiva para ela estar com a gente como comunidade. Ela viu, ela falou, viver esse Shalom de Deus, né? E é tão interessante, hoje ela está até no nosso GC, e ela conta essa história, como que essa palavra Shalom marcou a sua vida. Ah, está aqui, né? Né, Cat? A Cat está aqui, ela testemunhou lá no Instagram. Puxa vida, gente, Shalom, nós somos abençoados, é Shalom de Deus para a nossa vida. Nós somos abençoados em Cristo. Jesus diz, vocês são bem-aventurados. É essa raiz de alguém plenamente satisfeito, realizado na presença de Deus, vivendo o seu propósito, vivendo com significado, a sua existência. Agora, nós somos abençoados para abençoar pessoas. Nós não somos abençoados para a gente ter uma vida confortável, feliz, né? O alvo, o sonho americano, então as nossas conquistas, e celebramos a vida com altíssimo nível de bem-estar, sem intempéries, sem lutas, sem tribulações. Não, nós somos abençoados para viver a vida como ela é, com seus dilemas, com seus desafios, e enquanto vivemos essa vida abençoados por Deus, abençoamos pessoas. Um cristão, ele existe para abençoar, porque ele é abençoado, e quanto mais abençoamos, mais somos abençoados, porque a vida do cristão realmente é um rio, rios de água viva fluirão do seu interior. Se você crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, que diz Jesus em João 7,38, é isso. Nós somos abençoados, irmãos, para abençoar. A melhor vida possível nesse mundo, você está aqui nessa manhã, não sei se tem alguém aqui nos visitando pela primeira vez, você que está assistindo pela primeira vez, a melhor vida possível nesse mundo é em Cristo. É em Cristo. Olhe para esse mundo fragmentado, quebrado, destruído. Olha para esse mundo doente. O que resta para o mundo? O que resta nesse mundo se não for Deus? Só nos resta Deus. É só Deus. E em Deus nós vamos viver nesse mundo quebrado, fragmentado, sendo bênção e sendo abençoados por Ele, desfrutando da sua presença. E é por isso que nós estamos aqui compartilhando durante 3 semanas, hoje é a 3ª semana, a nossa série Bless. A palavra Bless no inglês significa bênção, abençoado, e eu quero falar das 2 últimas práticas. Nós compartilhamos aqui 3 práticas. Bless é um acróstico de 5 práticas cristãs, 5 práticas muito simples, mas poderosas na vida de todo cristão, para que nós possamos viver essa vida abençoada, sendo bênção. Essa vida abençoada, abençoando outros. Então nós já comentamos com vocês aqui que o B significa busque primeiro em oração. Busque primeiro em oração. Tudo começa com a oração. Segundo, leia o outro através da escuta.
Pastora Marinês, domingo passado, compartilhou isso de forma tão maravilhosa. Ler o outro através da escuta, escutar as pessoas é um ato de amor, né? E quando você escuta as pessoas, você também ganha o privilégio de ser ouvido. O E significa encontre o outro à mesa, né? Encontre o outro à mesa, comer juntos, como Jesus. Jesus, ele foi, né, chamado, obviamente, ironicamente, pelos os opositores de comilão e beberrão. Mas é interessante, se você olhar o Evangelho de Lucas, ou Jesus está indo para comer com alguém, ou ele está comendo com alguém, ou ele está voltando de estar comendo com alguém. Jesus usou estratégia muito simples para abençoar pessoas, comer junto com elas. Comer significava intimidade, né, conexão de coração. Então nós já vimos essas 3 práticas cristãs muito fáceis, muito simples, todos nós podemos fazê-las, vivendo a bênção de Deus e abençoando pessoas. E hoje eu quero completar então essa série Bless com 2 práticas. A primeira delas é exatamente essa, servir como um privilégio. Servir como um privilégio. O primeiro S ali da palavra é servir como um privilégio. Para o cristão, servir não é simplesmente uma ordem, apesar que temos essa ordem, esse imperativo na Bíblia, mas servir é uma expressão de amor a Deus e às pessoas. A gente serve a Deus servindo pessoas, e a gente serve porque a gente se importa com as pessoas. Então, quando você conhece a Deus, a Bíblia diz assim, quando você ama a Deus sobre todas as coisas, você é capaz de amar o seu próximo como você ama a si mesmo. As coisas se equilibram, nossas dores emocionais, nossas feridas emocionais se equilibram. A salvação, a conversão tem um impacto profundo na sua autoimagem. Você é capaz de amar a Deus, você se entende, se sente valorizado, precioso, isso tem um impacto nas suas emoções. Você é capaz de ver a si mesmo de forma equilibrada, como alguém muito precioso e preciosa aos olhos de Deus e da sua igreja, obviamente, e você é capaz de expressar isso amando o próximo. E é maravilhoso. E então nós servimos a Deus como um privilégio. E é claro que ao falar de serviço, eu não posso deixar de falar do texto de João 13. Aliás, em fevereiro, se eu não me engano, 23 de fevereiro, nós no nosso tema da denominação, mais santos, mais servos, mais íntimos, nós compartilhamos uma mensagem com maior profundidade nesse texto do Evangelho de João, capítulo 13. Mas eu quero voltar a ele porque João está registrando a última noite de Jesus antes da crucificação. É a última semana de Jesus em que o Evangelho de João registra essa última semana, e aqui no capítulo 13 nós temos Jesus no cenáculo com seus discípulos mais íntimos. E o apóstolo João, denominado apóstolo do amor, ou seja, ele denomina isso, que ele era o amado. O cara tinha uma autoimagem muito boa por causa do amor de Jesus, né? Ele é o único que diz que ele é o discípulo amado. Então, ele escreve o seguinte a partir do verso 3, ele diz: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Todas as coisas estão debaixo do poder de Jesus. E que ele viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim ele levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Jesus, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, Jesus sabia que tinha todo o poder, que o Pai havia lhe dado isso, ele recebeu toda a autoridade nos céus e na terra, ele troca a coroa por uma toalha. Isso aqui é uma mudança de paradigma, irmãos, que não tem na história. Aqui o que Jesus está fazendo é aquelas esquinas da história humana em que tudo muda. O que Jesus está estabelecendo aqui era contrário a qualquer coisa da cultura da época, da cultura até então na humanidade e da nossa cultura até hoje. O que Jesus estabelece aqui, irmãos, é o maior servindo o menor. É o rei se tornando servo. Isso aqui era impensável, impensável. Jesus mudou dramaticamente a história humana nessa noite de quinta-feira. Nessa noite. E você tem que lembrar que Jesus, ao sair daqui, seria preso, seria traído. Que Jesus, ao sair daqui, ele iria enfrentar uma madrugada de julgamento injusto, de mentiras, ele ia ser açoitado, ele ia receber humilhações de todos os tipos e ele ia ser crucificado, ele ia morrer na cruz. Mas Jesus escolhe deixar a coroa para pegar uma toalha. No dia seguinte, Jesus troca a coroa por uma cruz. A cruz que representa o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Jesus, ele escolheu servir. O que ele fez na noite aqui, irmãos, naquela noite, representou uma mudança que derrubou uma mentira que atormentava a humanidade cristã. Escute isso. Jesus derrubou uma mentira que atormentava a humanidade cristã desde lá do Jardim do Éden, da entrada do pecado no mundo. A mentira que diz que se você quer ser abençoado, você deve cuidar de si em primeiro lugar, antes de qualquer outra pessoa. Essa mentira que permeia
a história da humanidade, que está entrelaçada ao coração humano na sua natureza pecaminosa, de que para sermos abençoados, vivermos bem, devemos nos preocupar conosco mesmos, com a gente mesmo, ao invés das pessoas. E Jesus, ele muda dramaticamente isso, ele contraria essa mentira do diabo no coração humano. Não é isso, não é isso. É por isso que você olhar esse texto, Jesus vai dizer assim, se você fizer isso que eu estou fazendo, você vai ser bem-aventurado, você realmente vai ser feliz. Então, nós olhamos aqui que Jesus troca a coroa por uma toalha. E eu vou, obviamente, pular um pouco o texto aqui por causa do tempo que nós temos. Essa é uma história que muitos de vocês já leram várias vezes. Se você não leu, leia na sua casa, o Evangelho de João, capítulo 13. E a Bíblia diz assim no verso 12, que quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. Assentou-se novamente à mesa. Na verdade, eles ficavam reclinados, a mesa era baixa. Então ele lhes perguntou, vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou mestre e senhor. Pois bem, se eu sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. É interessante essa questão de lavar os pés, porque às vezes a gente não tem dimensão, né? Pastor, vamos fazer um lava-pés aqui? Irmão, se a gente fizer o lava-pés aqui, vai ser muito diferente do que era lá. Aqui nós usamos sapatos, meia, as irmãs não saem do pedicure, né? Todo mundo com o pezinho bem feitinho, né? Se eu pedir para você tirar suas sandálias, vocês vão ver os pés mais lindos da humanidade, né? Será? Mas é muito diferente. Você imagina aquela época que não havia manicure nem pedicure? Você imagina aquela época que não tinha sapato, nem tênis, nem meia? Não tinha, as sandálias eram só os ricos, Ou seja, você imagina onde tinha excremento de animais, onde as pessoas andavam em ruas empoeiradas, sem asfalto, sem calçamento. Você imagina o pé dessa galera, irmãos? Você imagina. É por isso que lavar os pés era somente para as pessoas mais humildes, era a tarefa dos servos da casa, dos escravos. O que é interessante é que Jesus está no cenáculo, todo mundo chegou com o pé sujo para comer, e ninguém, absolutamente ninguém, se dispôs a lavar os pés. Você imagina, às vezes os pés estavam fétidos, sujos, ali o pessoal comendo, como eu disse, eles reclinavam à mesa. Você imagina o quadro, ninguém se dispôs a lavar o pé de ninguém, porque esse é o mundo, essa é a cultura humana. Nós queremos ser servidos, nós não queremos servir. Talvez Pedro olhou lá para o Tiago menor e falou, cara, esse cara não é um discípulo lá muito destacado, será que ele não deveria pegar uma bacia e lavar os nossos pés? Eu não sei, o que eles ficaram pensando, mas ninguém se dispôs. Jesus tira a coroa, ele não estava usando uma coroa literal, você sabe disso, mas Jesus é aquele que é mestre e senhor. E na cultura da época, você ia perder pontos se você fizesse isso, era uma cultura de meritocracia, vamos dizer assim, mas quanto mais alto, você deveria agir como alguém em alta posição, não em uma posição inferior. Fazer o que Jesus fez era colocá-lo lá embaixo, era humilhante, mas exatamente isso que Jesus faz. E ele olha para a galera e diz assim, você entende o que eu fiz? Vocês entendem o que eu fiz? Agora, olha o que o texto segue dizendo, ele diz assim, eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Eu digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Bem-aventurados serão se praticarem isso. A shalom de Deus estará no seu coração se você viver isso. Servir pessoas. Jesus muda radicalmente a história humana, desfaz a mentira do pecado e coloca a humanidade no trilho certo, no trilho do amor a Deus e ao próximo, no trilho onde a gente nega nós mesmos, nega a si mesmo para viver o que Deus tem. E servir é um ato de colocar o outro em primeiro lugar, a necessidade do outro, de colocar realmente a vida do outro, de se importar com o outro antes de nós mesmos. Paulo diz sobre isso, que nenhum tenha em primeiro lugar a sua própria conta, a sua própria necessidade, a sua própria luta, mas que a gente possa colocar o outro como superior a nós mesmos. Foi isso que Jesus fez. Jesus deu um modelo. E aí eu queria que você entendesse nessa palavra bless, no acróstico, que uma vez que você ora, você busca primeiro em oração, você ora por alguém. Lembra, nós estamos orando por pessoas. Aqui na igreja desafiamos você a fazer isso. Nos nossos GCs, durante a semana, todos nós fizemos listas de oração por pessoas. Então, uma vez que você busca a Deus em oração por alguém, e depois então você se dispõe a ouvir essa pessoa, a comer junto com ela, é quase natural que você vai ter oportunidade de servir essa pessoa.
É um processo muito prático para você abençoar alguém. Então você ora por essa pessoa, você escuta, você come com ela, obviamente você vai descobrir alguma necessidade, alguma oportunidade que você tem de servi-la, de ser a mão de Deus na vida das pessoas. Lembra? Nós cristãos somos as mãos e os pés de Jesus nesse mundo. Às vezes tem gente que fala assim, não, porque eu vou servir a Deus. Servir a Deus, como que é servir a Deus? É servir pessoas. Você não vai pegar Deus e ajudá-lo a atravessar uma rua, você não vai pegar a mão de Deus e ajudá-lo a comer, não. Você faz isso com pessoas, você serve Deus servindo pessoas, nós servimos Deus servindo pessoas. E agora é a nossa vez, irmãos, de servir de maneira como Jesus serviu. É isso que significa realmente abençoar o mundo. Nós devemos servir. E sabe o que é tão interessante sobre o servir? Que servir é tão poderoso, que quando você serve com outras pessoas, isso também cria vínculos profundos. É por isso que é legal como a igreja, quando a gente serve com outras pessoas ao nosso lado, nos unimos em servir alguém, a uma causa, nós também aprofundamos o nosso vínculo, aprofundamos a nossa fé, o nosso relacionamento. Servir com outros leva você a crescer. Agora, não só isso, servir é tão poderoso que às vezes quando você deixa que o outro sirvam você, isso também conecta ainda mais as pessoas com você e você com elas. Então, às vezes, algumas pessoas que nós estamos orando por elas, quando você também se deixa ser servido por elas, isso aprofunda o nosso coração com o coração delas. Servir realmente é um milagre da graça no coração humano, e isso é poderoso e transformador. Agora, eu queria ir para um outro texto, só para tirarmos algumas 3 palavrinhas bem práticas aqui sobre a questão do serviço, como Jesus serviu. Eu queria ler com você o texto de Marcos capítulo 7. É uma narração aqui de Marcos, onde enfatiza os milagres de Jesus, e no verso 31 do capítulo 7 de Marcos, diz que Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom, até o mar da Galileia e a região de Decápolis, e ali algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele. Veja essa história. Em seguida, cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para os céus e com um profundo suspiro disse-lhe, Efatá, que significa abra-se. Com isso os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém. Contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. Ainda mais um cara que não tinha podido falar há muitos anos, ou desde nascença. O cara, quando começou a falar, não parava mais, meus irmãos, né? O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia, o que eles diziam sobre Jesus, irmãos? Ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Jesus sempre faz tudo muito bem. Jesus percorreu o caminho da excelência. Jesus sempre faz tudo muito bem. Agora, o que eu queria que você olhasse nessa história? Porque aqui a gente tem 3 P's sobre como Jesus serviu pessoas. Primeiro é proximidade. Você vai olhar as narrativas, você vai olhar as histórias e você vai ver que Jesus serviu pessoas que estavam diante dele, próximas. Jesus serviu pessoas que estavam diante dele. A proximidade. Eram pessoas que foram trazidas. Esse homem foi trazido até Jesus, né? Jesus encontra ali, algumas pessoas trouxeram esse homem que era surdo e mal podia falar. Então, quando nós olhamos, nós vemos a proximidade. Jesus, quando estava passando em Jericó, o cego Bartimeu clama misericórdia, ele pede que o cego venha até ele. Aqui nós temos uma lição interessante sobre servir. Às vezes a gente fala assim, eu quero servir lá no continente, não sei o quê, eu queria servir a causa não sei aonde. Comece a servir com quem está próximo de você. Que tal você começar pelas pessoas que você está orando na sua lista? Que tal você começar na sua própria casa a servir pessoas? As pessoas que estão diante de você, as pessoas que acabam chegando a você, seus colegas de trabalho, seus vizinhos, pessoas que estão próximas. Às vezes nós queremos servir as pessoas que estão longe, quando nós estamos servindo aqueles que estão próximos. Então, os encontros de Jesus são muito marcantes nos evangelhos, porque Jesus encontra pessoas e serve essas pessoas. Agora, se você olhar o verso 31 desse texto, você vai notar que Jesus saiu da região de Tiro e Sidom e foi chegar lá na região de Decápolis, no mar da Galileia. Jesus percorreu mais de 100 quilômetros, para que aquele surdo e aquele mudo se tornasse próximo. O que eu e você podemos aprender é o seguinte: ou Deus vai trazer pessoas próximas a você, ou Ele vai levar você a pessoas que têm que se tornar próximas para que você possa servi-las. Mas sempre nós vamos servir as pessoas, aqui, com a proximidade. Jesus olhando nos olhos, Jesus tocando,
Jesus aqui fez um milagre interessante, porque ele cospe, né? É interessante. Jesus, ele poderia simplesmente curar de outra forma. Não vou entrar aqui no texto, nesses detalhes, mas só para você entender assim, que Jesus trata essa pessoa, ele tira essa pessoa da multidão, do círculo de pessoas que estavam ali, que haviam trazido ele, e de forma muito próxima, pessoal, Jesus cura essa pessoa. E assim, ou seja, Deus, ou Ele te enviou para as pessoas que você deve servir, ou Ele vai te enviar para as pessoas que deve servir. Ele vai enviar as pessoas que você deve servir. Ou Ele te enviou as pessoas, ou Ele vai enviar as pessoas até você. Mas sempre nós vamos servir com proximidade, com calor do relacionamento. Segunda coisa, pessoalmente, né? E é isso que nós vemos no verso 33. Jesus conduziu o homem para longe da atenção da multidão. Jesus tirou aquela pessoa de lado. Você lembra seu pai e sua mãe quando você estava numa festa de família, num lugar público, talvez na igreja, e teu pai e tua mãe tiravam você de lado? Teu pai e tua mãe faziam isso? Ou não? O que acontecia quando um pai e uma mãe tiravam você de lado? Para ser elogiado? Para ser afagado? Para ser abraçado? Não? Quando eu tirava você de lado, o que ele ia fazer? Eu lembro que eu tinha uns amigos, minha mãe não fazia isso, graças a Deus, senão minha orelha tinha ficado ainda maior. Mas, eu tinha uns amigos que eu via a mãe torcendo assim, ó, a orelhinha como se fosse dando corda no moleque, mas não era para dar corda, não era para parar. O que acontece quando alguém tirava você de fora? É porque era para te dar bronca. Mas Jesus não fez isso, Jesus tirou essa pessoa, exatamente porque você imagina alguém que não falava direito. Quanto bullying esse homem tinha sentido na infância, na sua juventude. Quantas pessoas não ridicularizavam esse homem. Jesus não queria que ele se tornasse mais uma vez um espetáculo para ninguém. Jesus o traz para perto. Jesus faz isso de forma pessoal, porque Jesus trata com dignidade e amor, para servir e abençoar pessoas. E a mesma coisa, quando a gente olha essa história, a gente vai servir quem é próximo, e a gente vai servir de forma pessoal. Mas uma terceira palavra com P aqui é poderosamente, é poder. A gente vai servir com poder. Quando Jesus serviu, ele acessou o poder de Deus. O poder de Deus estava sobre Jesus. Ele foi ungido com o poder do Espírito Santo. E eu e você também temos essa mesma unção do poder do Espírito Santo. Então, quando nós estamos servindo as pessoas, irmãos, nós servimos com poder. E isso muda tudo, porque nós podemos acessar o poder de Deus. Quando nós estamos orando por alguém, nós estamos visitando alguém, quando nós estamos ajudando alguém, nós temos o poder de Deus sobre nós. Não é só que nós estamos fazendo uma boa ação, é mais do que isso, é uma ação espiritual. É Deus agindo por meio de mim ou de você, é Deus agindo através de nós com o seu poder. Então nunca esqueça que quando você serve, você tem à disposição o poder de Deus, o poder de Deus. É por isso que Jesus lá em João 14:12, ele diz, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Porque o poder de Deus está sobre nós, e às vezes nós esquecemos disso. A gente acha que vai servir na nossa força, que a gente não tem Deus com a gente. Se nós estamos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, Deus está conosco. Se nós estamos aqui seguindo o exemplo que Ele deu, e Ele diz assim, vocês serão bem-aventurados, felizes, se assim fizerem, porque Deus está conosco, o poder dEle está sobre nós, a sua igreja, sobre cada um de nós, quando nós servimos. Quando você estiver servindo alguém, se as pessoas estiverem enfermas, ore pela cura dessas pessoas, peça a Deus para curá-las. Se você está servindo alguém, aquela pessoa está presa a um vício, ore a Deus para que Deus liberte essa pessoa. Se você está servindo alguém, essa pessoa está com relacionamentos quebrados, feridos, machucados, ore a Deus pela reconciliação, pelo poder de Deus na vida dessa pessoa. Acione o poder de Deus, atue no poder de Deus. Achei interessante esses dias o irmão Eli Aleixo, um dos irmãos aqui, há tantos anos na nossa igreja, muitos de vocês conhecem o Eli, ele sempre vem no culto da noite. E o Eli, ele disse que um encanador estava consertando o apartamento do seu filho, e o encanador começou a reclamar que estava com dor no peito, coração, batimento, né, acelerado. E aí o Eli falou assim, eu posso orar por você? Posso orar por você? E ele diz assim, eu orei na mesma hora, pastor, orei na mesma hora, mas eu falei para aquele encanador, eu falei, olha, eu vou orar por você sempre. E aí o encanador perguntou assim, mas que hora que você ora? Meio cético. Ele falou, eu oro de madrugada. Eu vou orar por você. O que foi interessante, irmãos, é que no outro dia esse encanador ligou para o Eli e perguntou assim, me diz uma coisa, você orou realmente por mim? Ele falou, orei.
Eu orei de madrugada. Ele falou, então, naquela hora, ele diz assim, eu senti as dores passarem, e uma forte emoção tomou meu coração. Ele diz assim, e eu dei glória a Deus pela oração. Eu falei que eu ia orar e eu orei. E o cara estava cético e perguntou se eu tinha realmente orado. E o que aconteceu é que Deus agiu no coração dele naquela madrugada. Amém, meus irmãos? Aleluia? Isso é um crente que crê no poder de Deus. Você está visitando alguém, está conversando com alguém, posso orar por você? Posso orar por você? Eu posso orar por você? Por quê? Porque nós sabemos que existe um poder sobre nós. Nós estamos conectados com Deus. Não é o poder, não é nosso poder, é o poder de Deus. Mas nós podemos acionar esse poder através da oração. Uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós podemos abençoar pessoas. Irmãos, nós somos abençoados para abençoar pessoas, você entende? Você entende isso? Nós não estamos aqui num grupo de religioso, nós não estamos aqui num ambiente meramente litúrgico ou formal, nós estamos aqui experimentando a presença de Deus, e nós vamos sair daqui, a presença de Deus vai conosco, porque Ele habita o nosso coração na pessoa do Espírito Santo, há um poder sobre nós, há uma unção sobre nós. Aliás, Jesus diz assim, vocês vão receber poder a descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Isso é verdade ou não é, irmãos? É palavra de Jesus ou não é? É para você também ou não? Amém? Para mim, para todos nós, todo cristão. Irmãos, se nós acreditássemos de fato no que Jesus falou a nosso respeito e o que Ele tem para nós, se nós tomássemos posse da palavra de Deus, irmãos, quantas vidas nós deixamos de abençoar, porque muitas vezes somos tímidos, ou nós somos os incrédulos, nós somos os céticos a respeito daquilo que Jesus disse que faria em nossa vida e faria através de nós. Há um poder sobre nós, e nós podemos servir com esse poder. Irmãos, quando eu penso nos grupos que nós temos espalhados para toda a cidade, mais uma vez eu tenho que dizer, pessoas que amam, que se importam com as pessoas, que abrem suas casas, que preparam uma comida, que preparam um ambiente, que depois vão limpar essa sala, vão limpar essa casa. Irmãos, servem com amor, se importam, e Deus tem feito tantos milagres, eu poderia citar aqui tantos, eu estava me lembrando aqui, né, coisas tão, ao mesmo tempo simples ou gloriosas, do GC, do meu GC e de outros GCs, a troca do marca-passo de um irmão que não tinha condições, e o grupo começou a orar, e levantaram recursos, irmãos, e tudo foi feito em tempo muito rápido. Um outro irmão que sofreu um infarto, mas pela graça de Deus, ele foi conduzido rapidamente ao hospital, e recebeu o atendimento pronto, necessário ali, a cura de um câncer de uma prima, né? Eu tenho uma prima em Portugal com câncer que estava se alastrando, um câncer, as notícias eram péssimas, irmãos, hoje ela está curada no poder do nome de Jesus, dando testemunho, ela foi até para programa de televisão lá em Portugal. Oração. Eu me lembro aqui, nascimento de filhos de casais que estavam grávidos no nosso grupo, ou pessoas que estavam querendo engravidar e que engravidaram, hoje já estão com as crianças nos braços. Que coisa maravilhosa, irmãos, que nós vemos. Eu me lembro do nosso irmão Emerson testemunhando que a mãe dele estava com uma arterite, foi fazer uma cirurgia, irmãos. Nós oramos por ela no grupo no dia da cirurgia. Quando ela acordou da anestesia, os médicos disseram que não tinham feito a cirurgia. Não sabia o que tinha acontecido, mas a arterite já havia sumido, não estava ali. Ela acordou da cirurgia e não fizeram a cirurgia. Aleluia! Porque é um poder de Deus quando nós oramos, quando nós estamos servindo as pessoas. A gente serve com proximidade, de forma pessoal, de forma poderosa. Por quê? Porque esse é o nosso Deus, foi isso que Jesus fez, é isso que nós vemos nos evangelhos. Servir. E isso marca as pessoas. Eu quero concluir esse ponto, então, essa quarta prática do Bless, dizendo assim, o que você precisa deixar de lado para abençoar alguém? Jesus deixou a coroa e trocou pela toalha. Jesus deixou a coroa e trocou pela cruz. O que você precisa deixar? Seu conforto? O que você precisa deixar? Seu orgulho? O que você precisa deixar? Seu egoísmo? Seu tempo? Sua conveniência? O que a gente precisa deixar para servir o outro? As pessoas que estão diante de nós, que Deus tem trazido a nós, ou Deus tem nos levado até elas. Quando você busca Deus em oração, escuta as pessoas, compartilha refeições com elas, mais oportunidades de servir surgirão diante de você do que você jamais pôde imaginar. E eventualmente, então, quando você vive esse processo do Bless, então, há uma pergunta que vai surgir. Provavelmente essas pessoas vão olhar para você e perguntar, o que leva você a fazer isso? O que torna você diferente das outras pessoas? O que torna diferente?
O que torna diferente. E aí que a gente entra para a quinta prática. E eu quero concluir com ela, que é seguir compartilhando histórias. Seguir compartilhando histórias, seguir compartilhando histórias. Esse é o último S ali, seguir compartilhando histórias. Eu quero ir para um texto, mais para pegar exatamente esse viés do compartilhar das histórias, aplicar para a nossa realidade. Mas é interessante, também no Evangelho de João, capítulo 9, Jesus encontra uma outra pessoa. E o verso 1 diz o seguinte, que ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Jesus está curando ali, pessoa que está próxima dele. Seus discípulos lhe perguntaram, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Só um parênteses. Muitas vezes nós pensamos no mundo de causa e efeito. Se aconteceu isso é porque alguém fez isso. Se aconteceu algo bom é porque alguém fez, se aconteceu algo mal é porque alguém fez. Nós precisamos entender que esse mundo não é necessariamente de causa e efeito. Nós não precisamos ficar encontrando culpados. Muitas vezes, muitas pessoas sofrem com culpa, porque se culpam, ou muitas pessoas atormentam outras, julgam outras, culpando as pessoas por coisas que aconteceram. Claro que nós somos responsáveis por nossos atos e decisões, mas há coisas nesse mundo que não são necessariamente produto de causa e efeito. Esse não é o tema da mensagem. Para um outro momento a gente pode pensar melhor nisso, mas é isso que Jesus diz, não foi ele que pecou, não foram seus pais que pecaram. A gente não precisa ficar encontrando culpado para isso. Vamos ver a glória de Deus nessa situação, vamos ver a glória de Deus nessa vida. E essa pessoa nasceu para a glória de Deus, para a glória de Deus. Você entende isso? Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Jesus, é claro, está se referindo a uma hora das trevas, quando ele não estaria exercendo o seu ministério. Agora é a hora de fazer o trabalho. E essa é a hora da igreja, uma janela de oportunidades para todos nós, de sermos bênção no nome do Senhor, para abençoar nossa geração, irmãos. E olha o que Jesus diz, ele diz assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isso, ele cuspiu no chão. Jesus usou novamente a sua saliva, ele diz, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. Então ele disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. E o homem foi, lavou-se e voltou vendo. Um cego de nascença, voltou vendo. Um cego de nascença, voltou vendo. Isso jamais havia acontecido. Jamais havia acontecido. E aí isso obviamente vai virar uma loucura. Porque Jesus faz isso no dia de sábado, onde os líderes religiosos da época diziam que isso não poderia acontecer num sábado. Até dizem assim, esse homem não é de Deus porque ele faz cura no sábado. Se apegam à religião e não à expressão do amor e da graça de Deus, em livrar alguém que desde nascença não podia enxergar. Agora, o que é interessante é que até mesmo as pessoas que estavam em torno desse cego, eles vão questionar. E aí o verso 10, eu vou também pegar alguns versículos aqui, diz assim, como foram abertos os seus olhos? Eles vão questionar o cego. Espera, mas como que isso aconteceu? E aí ele responde, o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Eu fui, lavei-me e agora eu vejo. Essa é a explicação. Eu era cego, o homem Jesus apareceu, mandou me lavar, eu fui lavar e agora eu estou vendo. As pessoas receberam essa resposta. Os líderes religiosos indagaram, mandaram chamar os pais do rapaz. Espera aí, esse cara é filho de vocês mesmo? Ele é filho de vocês, é aquele que mendigava. E os pais atestaram, sim, é o nosso filho. Como que ele foi curado? Eu não sei. Pergunta para ele já é adulto. Porque eles não queriam, de nenhuma forma, se comprometer diante dos líderes religiosos. Olha o que acontece no verso 15. Então os fariseus também lhe perguntaram como ele recebera a visão, e o homem respondeu, ele colocou uma mistura de terra e saliva em meus olhos, eu me lavei e agora vejo. O que aconteceu foi isso. Eu era cego e agora eu vejo. Meus irmãos, olha o verso 24 e 25. As autoridades religiosas não estavam contentes, não queriam admitir o milagre de Jesus, porque só Deus poderia fazer um milagre como esse, eles não queriam reconhecer Jesus como Deus. A segunda vez, verso 24, chamaram um homem que fora cego e lhe disseram, para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu, eu não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego, e agora vejo. Eu não sei se Jesus é pecador ou não, o que eu sei é o seguinte, eu era cego, e agora vejo. Às vezes você vai evangelizar alguém, compartilhar de Jesus com alguém, a pessoa diz, não, Jesus é um charlatão. Eu não sei se ele é charlatão ou não, o que eu sei
é que minha vida foi transformada pelo poder de Jesus. Eu era um pecador miserável, agora eu continuo um pecador, só que agora lavado pelo sangue dele, transformado, uma nova criatura, um novo coração, uma nova identidade, uma nova vida. É isso que eu sei. Você precisa ficar defendendo Jesus. Só que você pode contar o que Jesus fez na sua vida para as pessoas. Alguém já disse assim, que melhor do que bons argumentos é uma boa história, é um bom testemunho, é você falar do que Jesus fez na sua vida. Às vezes a gente fica preocupado em dar razões teológicas. Esse cara não foi procurar um compêndio teológico para responder os fariseus, ou quem estava questionando o milagre que havia acontecido nele. Esse cara não foi elaborar lá um texto teológico de nenhuma forma, ele não foi consultar os oráculos, não. Esse cara diz assim, eu era cego, e agora eu estou vendo, gente. Eu era cego e agora eu estou vendo. Essa é a minha história. Eu era cego e agora eu estou vendo. É claro que todo esse texto aqui, Jesus usa para expor a cegueira espiritual dos líderes religiosos da sua época. Na verdade, quem eram os cegos em toda essa história eram os líderes religiosos. O cego de nascença, fisicamente, tinha mais visão do que os caras que tinham os olhos abertos e que se achavam donos da verdade. Então, Jesus expõe, a hipocrisia dos líderes religiosos e a sua cegueira espiritual. Mas o que eu gosto nessa história, que eu queria que você ficasse, é o seguinte, é que nós sempre podemos explicar exatamente o que aconteceu com a gente, depois que a gente passou a seguir Jesus. Nós apenas sabemos o que aconteceu. Como eu disse, esse homem não citou as Escrituras, não articulou pensamentos teológicos, ele simplesmente compartilhou sua história. Irmãos, se nós vamos abençoar outras pessoas e compartilhar as boas novas de Jesus, haverá momentos em que as palavras são necessárias. São necessárias. Tem uma frase que é meia verdade, que ela moldou muito o pensamento da igreja cristã nas últimas décadas, que era o seguinte: evangelize sempre, se necessário use palavras. É uma frase muito bonita, mas ela não é verdadeira, irmãos. Evangelizar sempre, sim, evangelizar com a nossa vida, o testemunho, mas para evangelizar nós precisamos usar palavras. São as duas asas do avião, é a vida e as palavras, o testemunho, a nossa história. As duas coisas são importantes, mas o que a igreja fez? Não, evangelizamos sempre, se necessário usamos palavras. Isso significa que a gente não fala do evangelho para ninguém, porque nunca é necessário, nunca a gente acha necessário, nunca a gente tem ousadia para compartilhar do evangelho, nunca a gente tem ousadia para falar da história do que Jesus fez na nossa vida. Essa é uma mentira que tem permeado a igreja, irmãos. Nós vamos evangelizar sempre sim. Nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos ouvi-las, nós vamos comer com elas, nós vamos servi-las, mas chega um momento que eu preciso falar. Eu quero lembrar com você um texto que algumas semanas eu compartilhei com você aqui, Romanos 10, 13 e 14, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo diz, como pois invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele de quem não ouviram falar? Como ouvirão se não há quem pregue? Aqui por quê? Para alguém ser salvo, ele precisa ouvir do evangelho. Não tem jeito de alguém ser salvo sem ouvir do evangelho, irmão. Por isso que Deus levanta a mim e a você, para compartilharmos a nossa história e compartilharmos do amor de Jesus com a nossa história. Não tem jeito. As pessoas precisam ouvir de Jesus, e Paulo completa esse texto dizendo, a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Como que a pessoa vai ter fé se ela não ouve a palavra? Como que ela vai poder crer em Jesus se ela não ouve a respeito dele? Como que ela vai poder crer no sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário se ela não ouvir que houve esse sacrifício, o que ele significa e como ele transformou sua própria vida? Como que as pessoas vão ser salvas sem ouvir? Nós somos chamados a compartilhar. É por isso que os apóstolos desde o início, quando eram impedidos de falar, nós não podemos deixar de falar. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar de falar. Ide por todo mundo e fazer o quê? Pregai o evangelho. Jesus não diz assim, ide por todo mundo e vivei o evangelho, simplesmente. O pregar, claro, está implícito em que você vive o evangelho e você prega sobre ele. A boca fala do quê? O que a boca fala, irmão? O coração está cheio. Você está cheio de Jesus, você vai falar de quem? Jesus. Você está cheio do evangelho no seu coração, você vai falar de quem? Você vai ficar falando do influencer, do YouTube, do time de futebol, da política, da economia? Você vai falar de Jesus. Nós falamos sobre essas outras coisas, mas nós falamos de Jesus, porque o nosso coração está cheio de Jesus. Nós compartilhamos sobre Jesus. Quando nós olhamos aqui, às vezes eu penso que tem 3 razões porque a gente não compartilha a história. Às vezes a gente não compartilha a história porque a gente pensa assim, eu não tenho o que preciso.
Para compartilhar a história, a gente precisa conhecer a Bíblia de capa a capa, a gente precisa ser super espiritual. Eu não sou assim, pastor. Não, você tem tudo o que você precisa. Se Jesus entrou na sua vida, transformou o seu coração, você tem uma nova vida em Cristo, então você tem tudo o que você precisa. Primeiro, você tem a boa história que Jesus está escrevendo em você. Segundo, você tem o Espírito Santo que habita seu coração. Então você tem tudo o que precisa. Às vezes nós nos sentimos aqui, assim, quem sou eu? A minha história não é legal. Eu não fui aquele cara que foi drogado, foi promíscuo sexualmente, o cara aprontou e daí o testemunho dele é muito poderoso, pastor. Mas o meu não é assim. Tem pessoas que nasceram na igreja e acham que o seu testemunho não é importante. Mas eu nunca fui para balada, nunca fumei um baseado, nunca transei fora do casamento, acho que meu testemunho não é bom. Teu testemunho é maravilhoso, impactante. Deus já estava guardando você. E quando Jesus entrou na tua vida de fato, em tudo isso que você nunca viveu, Jesus ainda te deu uma vida muito mais abundante. Não menospreze a sua história, quem você é. Às vezes a gente acha que não tem o que precisa. É incrível isso, né, irmãos? A gente acha que o outro é melhor que a gente. Você é único. Você é amado por Deus, você é amada por Deus, você é único diante dEle. A tua história é linda. É Jesus que está escrevendo a sua história. Segunda coisa, é que às vezes eu não quero impor minhas crenças às pessoas. Hoje nós estamos, nesse mundo que tem que ser politicamente correto, eu não quero impor minhas crenças. Essa também é uma mentira, uma falácia, irmão, porque a gente fala de tudo que é crença. O pessoal diz aí, não, sobre política, futebol e religião, não pode discutir, ninguém discute. Irmão, todo mundo discute política, fé e o futebol. Todo mundo. As outras crenças a gente não fala da nossa crença em Jesus. E outra coisa, você compartilhar a sua história humildemente, não é impor suas crenças a ninguém. Você só está compartilhando a sua história com alguém que você está tendo a oportunidade. Tem um missiólogo, essa frase ficou mais conhecida com um cara que escreveu o livro O Evangelho Maltrapilho, que eu esqueci o nome dele agora, o Brennan. Brennan Manning, exato. Mas, na verdade, dizem que essa frase é de D.T. Niles, que era um missiólogo que escreveu na década de 50, em que ele diz assim, cristianismo é um mendigo, dizendo a outro mendigo onde ele encontrou pão. Cristianismo é um mendigo, dizendo a outro mendigo onde você encontrou pão. É isso. Humildemente compartilhamos a nossa história. É onde a gente encontrou paz, onde a gente encontrou graça, onde a gente encontrou sentido para a nossa vida. Isso é cristianismo. Isso não é impor sobre os outros as nossas crenças. A pessoa vai ouvir a nossa história, Deus vai trabalhar com ela, e ela faz o que quiser com a nossa história, mas essa é a nossa história. Quando o cego está compartilhando a história dele aqui, se os líderes religiosos iriam ouvir ou não, é problema deles, e eles não ouviram. Se os amigos que o viram crescer e sabiam que ele era cego, ouviram a história e se compadeceram, ou compreenderam ali que Jesus é Deus, isso é outra coisa. Mas o que ele fez foi compartilhar a história dele. Eu era cego e agora eu estou vendo. Eu não sei como isso aconteceu, só sei que aconteceu. Irmãos, quando nós somos salvos, a gente não sabe explicar o que aconteceu. A gente só sabe dizer assim, Jesus me salvou. Eu não tinha paz, agora eu tenho paz. Eu era um ansioso, eu era nervoso, eu era irado, mas agora eu não sou mais. Eu não sei te explicar, eu só sei que quando eu aceitei Jesus, Jesus transformou. É isso. Antes eu só queria ir para a balada, antes eu só queria realmente o pecado. Antes eu vivia por isso. Mas agora eu não tenho mais desejo por essas coisas, eu não sei te explicar. Eu só sei que quando eu aceitei Jesus, Ele mudou isso dentro do meu coração. Eu não curti igreja, nunca peguei numa Bíblia, nunca cantei um hino, nunca curti. Mas eu quero dizer para você o seguinte, depois que Jesus entrou na minha vida, eu amo ser igreja. Eu amo adorar a Deus, eu amo ir para a Bíblia, ouvir Deus na palavra. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas eu sei que eu era assim, e hoje eu sou assim. É isso. Aleluia, ainda bem que teve um aleluia aqui, glória a Deus, irmão. Amém, irmãos, aleluia. É isso que Jesus faz. Como que nós vamos explicar? Jesus disse, o que é nascido de Deus é o vento. Você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Mas é assim, aquele que é nascido de Deus. Eu preciso dar explicações? Eu preciso conhecer a Bíblia de capa a capa? Preciso conhecer as linhas teológicas? Não. Eu preciso contar a minha história, compartilhar a minha história. A terceira razão que às vezes a gente não faz isso é que a gente fica meio desconfortável. Se a gente vai compartilhar a história, o coração começa a bater, a gente fica nervoso, parece que a gente não raciocina direito, a gente inverte os pensamentos, parece que é confuso, parece que a pessoa não entendeu nada. Isso é natural, isso é natural. Quantas vezes eu fui evangelizar e eu saí mais perdido do que eu entrei, irmãos? Quantas vezes eu fui tentar contar minha história e parece que realmente eu não consegui falar nada do que eu tinha que falar?
Irmão, mas isso é extremamente natural. Agora me diz uma coisa, aquilo que você vai compartilhar com alguém pode ser determinante para o destino da vida dessa pessoa, da eternidade dessa pessoa, e você vai dar voz aos seus sentimentos, ou aquilo que Jesus disse que você deve fazer, que é compartilhar o que Deus fez. Olha para os Salmos o tempo todo estão dizendo, proclame os feitos de Deus, proclame os feitos de Deus, proclame a glória de Deus. Servir o Senhor com alegria, celebrar-o com júbilo. Nós somos rebanho do seu pastoreio. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Irmãos, é compartilhar a nossa história. Compartilhar a história. Como que você compartilha a sua história? Vamos tirar 3 lições aqui para concluir. Primeiro, você vai falar da tua vida antes de Jesus. Parte 1. Como era a minha vida antes de Jesus? Eu era um mendigo, eu era cego. Desde nascença. Não enxergava um palmo na frente do meu nariz. Tinha que ficar mendigando, porque não tinha INSS, não tinha plano de saúde. Eu era assim. É isso que o cego disse. Eu era cego. Como começa o nosso testemunho? Como eu era. Todo mundo pode falar, você pode falar como você era. Como você era. Parte 2, a gente fala o quê? Como eu conheci Jesus. Você viu o que o cego falou? O homem chamado Jesus veio, cuspiu na terra, colocou saliva no meu olho, mandou eu lavar, e eu voltei vendo. Como que você conheceu Jesus? Eu fui num acampamento, você foi num culto, o outro foi num GC, o outro foi numa esquina, alguém orou com você. Tem gente que já conheceu Jesus lendo a Bíblia sozinho em casa, no banheiro da empresa. Eu me lembro de uma mulher, no banheiro da empresa, ela começou a ler a Bíblia, fugia para lá para ler a Bíblia, uma sede de Deus, e ela recebeu Jesus no banheiro da empresa. Cada um de nós tem a sua história. Como é que você conheceu Jesus? Como você conheceu Jesus? É isso que você vai falar. Conheci assim. Eu cheguei num culto, eu fui lá só para ver o que estava acontecendo, eu fui lá só porque eu fui convidado por um amigo, mas a palavra veio ao meu coração, eu senti Deus falando comigo, aquela mensagem era para mim, Deus revelou o segredo do meu coração, Deus me mostrou o quanto eu era importante, Deus falou comigo. Todos nós temos a nossa história. Terceira parte da nossa... Agora, como que é a minha vida desde que eu conheci Jesus? Olha, é isso. Eu era alguém que me destruía, eu era alguém que sabotava a minha felicidade, eu era alguém que não vivia com esperança, eu era alguém que não me sentia amado. Hoje eu não sou assim. Você não precisa dizer assim, não, agora eu sou um super crente, eu vim para Jesus, virei empresário, agora tem casa na praia, tem isso, tem aquilo, agora tem uma empresa com 500 empregados, agora eu ando só de Mercedes. Não é esse o seu testemunho. Isso aí é testemunho do capitalismo, testemunho do cristianismo. O que Deus fez na sua vida, na sua paz interior, seu coração? Eu era arrogante, eu era orgulhoso, eu não dava valor para minha esposa, para os meus filhos. Hoje eu amo minha esposa, amo minha família. Conversava com um homem essa semana, ele contando o testemunho dele. Eu trabalhava incessante, eu valorizava o trabalho, a carreira. Quando Jesus entrou na minha vida, hoje eu me importo com a minha esposa, o casamento, os filhos, mudou radicalmente a forma como eu sou um homem dentro de casa. Isso é testemunho ou não é? É isso que eu sou. Você não precisa florear, agora não tem luta, não tem tribulação, não, agora eu sou um super crente, um super homem, uma super mulher, o homem mais feliz do mundo. Não é isso. Mas falar a realidade. Compartilhar o que Jesus fez por você e está fazendo, porque nós continuamos sendo transformados por Ele. Como tem uma frase de São Francisco Xavier, que ele diz assim, fale com eles da grande misericórdia de Deus com você. Fale com eles da grande misericórdia de Deus com você. A misericórdia de Deus alcançou você e tem transformado a sua vida. Nós estamos aqui, irmãos, para viver o que Deus tem. Eu quero ler você com uma frase de um livro, Liderança Espiritual, do Henry Blackaby. Eu coloquei essa frase já várias vezes e eu não consigo lê-la no final do culto, eu quero ler hoje com você. Eu já li há alguns anos essa frase. Mas olha o que o Henry diz, ele diz assim, se cristãos ao redor do mundo começassem, de repente, a renunciar suas agendas pessoais, seus alvos de vida e suas aspirações, e começassem a responder em obediência radical a tudo que Deus tem mostrado a elas, o mundo seria colocado de cabeça para baixo. É isso que aconteceria, irmãos. E como que nós sabemos disso? Porque foi isso que os cristãos do primeiro século fizeram, e o mundo ainda continua falando sobre isso. Você já imaginou se nós vivemos tudo que Deus tem, irmãos? Você já imaginou? Se nós entendermos, nós fomos abençoados para abençoar. Alguns de nós podemos estar aqui para que Deus nos abençoe, resolva o problema do casamento, problema financeiro, cure a nossa enfermidade. Tudo bem, Deus tem poder para fazer isso, mas Deus quer fazer isso para que você seja uma bênção. E talvez você esteja aqui hoje, não é nem para receber a cura que você está esperando, é para receber a bênção de poder ser bênção na vida de outros através dessa enfermidade.
a bênção na vida de outros através dessa luta financeira que você está passando. Entenda o seguinte: Deus tem o melhor para você, Ele ama você, o propósito da sua vida é maravilhoso, é grandioso. Agora, Ele não vê só você, Ele vê pessoas. O que resta para esse mundo, irmão, se não for Deus? O que resta para os intelectuais? O que resta para os ateus? O que resta para os hedonistas? O que resta para a nossa geração, se não for Deus? Me diz uma coisa: o que resta para esse povo? Caminha iludido, quebrado, fragmentado, doente. O que resta? O que resta se não for a graça de Deus que nos alcançou? Porque nós vivíamos exatamente da mesma forma. Se cristãos começassem de repente a viver isso, irmãos, olha o milagre que aconteceria. Irmãos, nós temos cadeiras vazias aqui ainda. Se Deus nos deu cadeiras, é porque Ele quer que a gente coloque pessoas aqui nessas cadeiras. Se tem espaço na sala da tua casa ainda, é porque Deus quer que você coloque pessoas na sala da tua casa. Irmãos, nós não vamos ganhar pessoas para Cristo enquanto tem cadeira vazia, porque nós temos que ganhar pessoas para Cristo enquanto tem gente lá fora que não conhece Jesus. Não é enquanto a gente enche a igreja, não, enquanto tem gente sem Jesus, nós temos que ganhar pessoas para Cristo, nós temos que abençoar essas pessoas com o amor de Deus. Eu queria convidar você a viver uma vez mais o que Deus tem. Nós temos falado isso uma vez mais, irmãos. Nós estamos aqui para fazer discípulos através de relacionamentos redentores uma vez mais, amar uma vez mais, perdoar uma vez mais, se importar, servir, evangelizar, ensinar, discipular uma vez mais. Irmãos, até que Jesus venha, é isso que nós vamos fazer. É uma vez mais. Uma vez mais. Ah, mas eu já orei para alguém, nada aconteceu. Ore uma vez mais. Ah, mas eu já visitei alguém e não teve nenhum impacto, pastor. Visite uma vez mais. Ah, eu me importei com um colega de trabalho e ele ainda pisou em mim. Irmão, se importe uma vez mais. Deixa Deus usar você uma vez mais. Irmão, uma vez mais. Deixa uma vez mais. Ah, eu ensinei do evangelho para alguém, até hoje faz 10 anos, essa pessoa nunca se converteu. Ensine uma vez mais. Ah, eu tenho ensinado meus filhos não me ouvem. Ensine uma vez mais. Viva uma vez mais o reino de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Uma vez mais. Uma vez mais. Uma vez mais. Uma vez mais. Até que Jesus venha. Jesus disse: eu lhes dei o exemplo. Vocês serão felizes se assim viverem. Se assim o fizerem, vocês serão felizes, vocês serão bem-aventurados. Shalom de Deus no seu coração. Isso é o Bless. Quero lembrar 5 práticas. Nós estamos estudando essas mensagens que estamos pregando nos nossos GCs. Pode colocar para mim a última slide? O Bless. As 5 práticas muito simples, poderosas, para vivermos a vida abençoada de Deus em nós e abençoarmos outras pessoas. Busque primeiro em oração. Leia o outro com a escuta. Encontre o outro à mesa. Sirva como um privilégio. E siga compartilhando histórias, boas histórias, do que Deus tem feito, já fez, está fazendo na sua vida. Ele ainda vai fazer. Você vai ter sempre muita história para contar. Se você é um cristão que está na fé e não tem boas histórias para contar do que Deus está fazendo na sua vida, alguma coisa está errada. Porque Deus está sempre trabalhando. E Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Irmãos, o que Deus tem é maravilhoso na sua vida e na vida de outras pessoas. Há pessoas que só serão abençoadas através de você. Através de você. Você é o canal de Deus para a sua geração. Para as pessoas que estão próximas. E para aquelas que Deus trouxer de longe, ou levar você para longe, para abençoar. Há um tempo atrás eu conversava com um casal da nossa igreja, que foi fazer uma viagem lá para o Nordeste, lá para Alagoas. E eles testemunhando, irmãos, que um dia de chuva, pararam debaixo de um lugar, encontraram um casal, começaram a falar. Ai, meus irmãos, começaram a falar, a evangelizar esse casal. Era um casal que estava longe de Deus. O casal gostou tanto deles que quer levá-los para lá. Quer levar para lá, para visitar a casa deles. Oraram, um dia de chuva, lá em Maceió, lá na praia, não era nem Maceió, lá no litoral de Alagoas. Deus leva você e usa você para abençoar a gente. Porque Deus está trabalhando o tempo todo. E Ele usa a gente. Fecha os seus olhos. Queria convidar você a orar. O meu desafio para você é nessa semana você continuar orando pelas pessoas. É nessa semana você escutar alguém, comer com alguém. Foi lindo essa semana, várias pessoas colocando fotos nos nossos grupos que comeram com alguém, tomaram café com alguém, almoçaram com alguém. E o meu desafio para você, é que você sirva essas pessoas. Você está vendo necessidade, sirva de alguma forma muito simples, não importa. Isso vai marcar. E que você então possa contar a sua história. Se você tem orado por essa pessoa, escutado, comido com ela, servido, com certeza ela vai dar atenção à sua história.
com certeza você ganhou o direito de compartilhar a sua história. E o que Deus vai fazer através da sua história não é com você, não diz respeito a você, diz respeito à ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Mas eu e você temos que compartilhar a nossa história. Senhor, dá-nos cada vez mais visão do Teu reino, dá-nos cada vez mais um coração igual ao Teu, dá-nos cada vez mais um coração que confia em Ti, que vive na dependência da ação do Teu Espírito, e que entende, ó Deus, que quanto mais abençoamos pessoas, mais somos abençoados, e que o Teu projeto de vida realmente é o projeto mais maravilhoso que podemos viver nesse mundo, Pai. Visita o coração desse homem, dessa mulher que aqui está, desse jovem, dessa jovem, esse rapaz, essa moça, esse adolescente. Senhor, visita o coração de cada um de nós, cada pessoa que está assistindo nesse momento. Ó Deus, nos impregna com o Teu reino, com o Teu coração, Senhor, com o Teu amor. E que tudo que a gente faça porque a gente se importa com quem o Senhor importa. Em nome do Senhor.